Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos à Santa Semente Online. E juntos vamos nos prostrar, vamos nos colocar na presença do Pai para ouvir Sua palavra, para conversar com Ele através da oração. E eu quero compartilhar contigo e acolher você com a palavra. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, o versículo 9, nos diz o seguinte: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus, incondicional, amor total. Ele envia o que havia de mais precioso, o seu Filho único, para que nós, aqueles que estavam escravizados pelo pecado, aqueles que pelo pecado foram separados do Pai, fôssemos adotados e ganhássemos a identidade de filhos. Ele era o Filho único, mas por seu sacrifício, por sua obra redentora, aqueles que nele creem recebem a identidade de filhos de Deus. Ou seja, nós temos vida por Ele. Ele nos conquistou a vida. E Ele veio a nós como amor de Deus. Manifestação do amor, manifestação plena do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nós sejamos gratos, que nós amemos uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar? Paizinho, nós te louvamos, nós te damos graças. Graças pelo teu amor, que se percebe nos mínimos detalhes. Cada respirar, cada momento, cada instante de nossa vida, é graça que tu nos concedes. Cada momento de nossa vida, a tua palavra, aprove a ti se revelar a nós, para nos dar direcionamento, orientação, por onde, como andar. Por teres nos enviado teu Filho para nos resgatar das trevas, da escravidão do pecado e nos dar a identidade de filhos teus. Por teres derramado sobre nós o teu Espírito Santo para moldar, para impactar nosso caráter, para que pudéssemos nos tornar mais semelhantes a ti, para que tivéssemos uma vida melhor, uma vida mais abençoada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua obra em nós. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade de estarmos na tua presença, buscando da tua presença, buscando da tua sabedoria que nos vem pela tua palavra. E aqui nós clamamos por cada família, por cada pessoa que se conecta nesta live, que é alcançada através desse vídeo. Independente de qual ferramenta, através da qual ela tenha acesso através desse espaço, que a tua unção esteja repousando sobre cada um desses lares, porque tu conheces o quanto nós precisamos e o quanto nós buscamos pela tua bênção, pelo teu milagre. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos acolha na tua presença e nos encha dessa santa presença, onde a vida ganha plenitude, onde ganha real sentido. Nós te louvamos e consagramos a ti esse tempo que aqui teremos, para a tua honra e glória, Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Graça e paz, gente. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, boa noite, Jesus te abençoe. Júlio Barros, meu irmão, saudade desse povo do grande Recife. Jesus o abençoe. Abençoe sua família, sua liderança junto à igreja.
essa igreja viva que tem resgatado vidas para o Senhor Jesus. Forte abraço daqui do Sul. Queridos, deixa eu compartilhar. Toda semana nós temos esse encontro ao vivo, esta live nesse horário, 19 horas. Depois a gente compartilha ela em nosso espaço no YouTube, página do nosso canal, Igreja Santa Semente. Também no Facebook, facebook.com/Anglicana Santa Semente. Então, nossa saudação ao pessoal que nos acompanha através daqueles espaços. Não é ao vivo. Algumas pessoas, inclusive, nos acompanhavam antes no YouTube, no Facebook, onde era a live. Depois a gente teve que migrar, por ser mais prático, e estava dando problemas naquele espaço. Então, algumas pessoas que nos acompanhavam lá acabaram não podendo nos acompanhar nesse espaço. Mas, mesmo assim, tem acompanhado. Que Jesus abençoe a todos. Nossa programação. Hoje à tarde nós tivemos encontro de oração na casa da irmã Zulmira. Amanhã, quinta-feira, nós teremos, se assim Deus nos permitir, na casa da dona Ione, 19 horas. E assim a gente vai tendo esses encontros. Há a possibilidade de você acolher na sua casa. Então, aqueles que desejarem, entrem em contato conosco para a gente orar em família, orar como família, estudar a palavra de Deus. Aquela oportunidade de a gente convidar um amigo, um vizinho, alcançando mais gente, com o propósito de levá-los a Jesus. Então, e acima de tudo, claro, orarmos como família, pedirmos a bênção do Senhor sobre nossos lares, nossas famílias, essa instituição sagrada criada pelo Senhor. Cultos nos lares. Sábado, todo sábado, das 14 às 16 horas, tem Geração Criança, o espaço onde a criançada é alimentada pela palavra, tem atividades, tem brincadeiras, tem convívio, enfim. E a criançada já está se preparando para a nossa primeira conferência de Pentecostes. Eles terão uma participação especial no domingo, estão ensaiando. Louvado seja Deus por isso. Oremos por esse ministério, oremos pela criançada. Domingo 9 horas, culto. Nesse próximo domingo será culto com bênção da saúde, imposição das mãos, unção com óleo, com uma oração, com clamor especial por nossa vida, nossa saúde. Então, junte-se a nós. Todos os domingos tem culto, 9 horas. E de forma especial, neste domingo, nós teremos o culto com bênção da saúde. E nós estamos nos aproximando de um momento muito, muito importante. Vem aí, deixa eu pegar aqui bem certinho os dias. A nossa primeira conferência de Pentecostes, tendo como tema Comissionados no Poder do Espírito, com aquele mandato bíblico de Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Esse é um mandato, essa é a ordem de Deus que vem dos céus para nós nos enchermos do Espírito Santo. E Ele nos comissiona, Ele nos envia em busca daqueles que estão perdidos, para nós cumprirmos nosso propósito como igreja. Esse é o nosso propósito. Propósito todo discípulo, fazer discípulos, trazer pessoas a Jesus, porque em Jesus é que está a vida. Se Ele veio a nós, nós precisamos ir em busca dos outros, levar essa preciosa boa notícia. Dia 26, uma sexta-feira, 19 horas, nosso primeiro encontro, a abertura da nossa conferência de Pentecostes. Dia 27, sábado, nós iniciamos as atividades às 9 horas da manhã, com mesa redonda, momento da gente conversar, partilhar nossa vida, meditar na palavra de Deus, orar juntos. Sábado, almoçamos juntos também. 14 horas tem o Geração Criança. E às 19 horas o culto do sábado. E no dia 28, domingo, às 9 horas, culto tradicional, no horário tradicional, com Santa Ceia, seguido de almoço. Então, dia 26 e 27, os cultos são às 19 horas. No dia 27, que é sábado, durante o dia nós teremos algumas atividades, com o início das 9 horas da manhã, convívio, estudo da palavra, mesa redonda, né? A gente sentar numa roda para conversar, orar.
E no domingo, dia 28, aquele encontro especial, culto 9 horas, seguido de confraternização, almoço comunitário, com esse propósito: ser comissionados, ser direcionados, ser cheios do Espírito Santo para sairmos em busca daqueles que ainda estão perdidos. Então, reserve essas datas e venha celebrar conosco. Não podemos perder essa oportunidade de buscar do poder do alto, do Santo Espírito de Deus sobre nós. Luísa, Zeca, família, Jesus abençoe o vosso lar. Boa noite. Queridos, vamos avançar, vamos para a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5. Abra sua espada. Perdão, Dona Diva compartilha conosco o mesmo texto. Então, antes de nós entrarmos no texto, deixa eu compartilhar aqui. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, é isso? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Sim. Aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele, literalmente, a cada dia, morre com Cristo para o pecado e renasce para a nova vida. Uma vida mais santa. Por isso, desse nosso esforço, dessa nossa busca por uma vida mais santa, para que a nossa vida se molde à vida de Jesus. Busquemos essa presença do Santo Espírito de Deus para nos impactar, para nos encher, nos ajudando uns aos outros, para que possamos crescer em santidade de vida no Senhor. Gálatas capítulo 5, iniciando pelo primeiro versículo, depois dos versículos 16 ao 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Agora vamos lá para o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Graças ao Senhor pela sua palavra que nos traz instrução. Rumo ao Pentecostes, essa nossa série de pregações. Boa noite, Aline. Jesus abençoe. Nós estamos nessa caminhada rumo ao Pentecostes. Nós já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo.
E hoje nós estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. Mas como nós ouvimos na leitura, o fruto do Espírito Santo é apresentado em 9 gomos, né? Veja. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 gomos. Mas é fruto, não são frutos. E a melhor forma de entender isso está aqui, ó. Todos conhecem essa fruta, né? É um fruto. Tem gomos de diferentes tamanhos, muda um pouquinho, mas é o fruto. E assim, o fruto do Espírito Santo é apresentado para nós, nesses 9 gomos. Mas esse tema nos leva de forma central e nos mostra como Deus age na minha, na sua vida, para que o nosso caráter seja moldado, para que nós alcancemos a estatura de Cristo, para que o seu viver se torne mais semelhante ao viver de Cristo. Ou seja, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo inicia a obra de transformação, de restauração em mim, em você. E passo a passo, dia a dia, quanto mais nos alimentamos, quanto mais buscamos, quanto mais oramos, quanto mais nós congregamos, porque nesse espaço a oração, a leitura e estudo da palavra, quanto mais nós lemos, estudamos a palavra, esta obra vai acontecendo. Este fruto vai se manifestando e nós vamos ver, os outros também vão ver o manifestar desses 9 gomos, desse fruto na nossa vida, no nosso pensar, no nosso falar, nos nossos relacionamentos. Isso não é mágica, isso é comunhão íntima. E a forma de nós entendermos melhor, vamos fazer uma referência do ensino de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor vai fazer uma afirmação muito importante. Boa noite, Cacau, Karine, Samuel, Breno, família, Jesus os abençoe. Capítulo 15 de João, o versículo 5 nos diz o seguinte, é Jesus falando a parábola da videira e os ramos. O versículo 5 ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Comunhão íntima. Lembra quando eu falei? Você entrega a tua vida a Jesus. Você o aceita como teu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo começa a sua obra restauradora, curadora, purificadora, santificadora em nossas vidas. É passo a passo. Vai tirando os excessos, vai tirando aquelas coisas que nos fazem mal, que desagradam a Deus e que fazem mal para a gente. Isso é intimidade com o Senhor. Quando eu abro meu coração a Ele, quando eu abro as portas da minha vida e permito que Ele comece a sua obra restauradora em minha vida. Comunhão íntima com o Pai. Quanto mais próximo do Senhor eu estiver, mais eu vou perceber o quanto eu preciso melhorar como ser humano. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais eu vejo como minhas atitudes, meu pensar, não só desagrada a Deus, mas fere a mim mesmo, faz mal para mim. Minhas escolhas, o quanto elas me fazem mal. Por isso que eu preciso estar revestido do poder do alto. É aquilo, é o mandato, né, que é o nosso lema aí da nossa primeira conferência, enchei-vos do Espírito Santo, para que haja plenitude do Espírito Santo em nossa vida, para que haja a presença santa, curadora, vivificadora, restauradora do Senhor em nós. Mas vamos lá, 4 pontos centrais aí a respeito desse tema. Eu vivo
pelo fruto do Espírito Santo para permanecer em liberdade. O que há em seu coração que lhe prende no passado? A culpa, uma prática pecaminosa, uma limitação sua que você fazia antes de conhecer a Jesus, ou antes de acontecer esse toque restaurador que te ajudou a se livrar disso. Porque se isso ainda está em seu coração, você precisa buscar libertação em Deus. Porque isso te paralisa. Em outras palavras, isso te escraviza. Por isso que Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Você confessou ao Senhor o seu pecado? Você está livre. Você não precisa viver lá no passado. Então eu deixo o que para lá ficou e sigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Deus me perdoou, Deus me acolheu. Então eu sigo adiante, não preciso ficar me culpando. Eu não preciso ficar me prendendo no passado, eu preciso avançar. Então Deus propõe essa parceria, envia o seu Espírito Santo sobre você e vai transformando a tua vida, vai ajudando para que você avance de fase, né? Deixando as coisas que para trás ficam, atitudes pecaminosas, nossos atos falhos, coisas que desagradaram a Deus, que desagradaram outros, inclusive nos envergonham, a gente deixa no passado. Deus nos perdoou, agora é nova etapa, é buscar novas atitudes, é buscar nova vida em Cristo Jesus, com o operar, o manifestar pleno do Espírito Santo em nossa vida. Então eu vivo pelo fruto do Espírito Santo para permanecer em liberdade, não escravo do pecado, não escravo daquilo que eu fazia antes de conhecer a Jesus e a sua obra e a sua boa nova. Em segundo lugar, vivo pelo fruto do Espírito Santo para vencer meus próprios desejos. E o que nos ajuda aqui a entender isso? Por que eu preciso vencer minhas próprias vontades? A palavra nos diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele deixou os seus desejos e as suas vontades de lado e obedeceu ao Pai. Foi obediente até a morte de cruz. E aqui eu quero trazer para vocês um momento da vida de Jesus, onde esta luta, literalmente, entre a sua vontade e a vontade do Pai aparece mais de forma aparente. Jesus está no Getsêmani, minutos antes de ser preso, horas ou momentos antes de ser preso e começar todo aquele processo de julgamento, condenação, açoites, cruz. E diz o texto, vamos pegar de Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Diz o texto que Jesus estava muito angustiado. O seu suor era suor de sangue, tamanha era a sua angústia. E ele leva junto consigo Pedro, Tiago e João, 3 de seus discípulos, e pede que eles orem com ele. E na sua oração ele pede, o versículo 39 aí: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí que aparece a verdadeira luta, né? Pai, é meu desejo não enfrentar isso. Eu desejo. A minha carne deseja não passar por isso. Tanto sofrimento, toda aquela dor, vergonha, humilhação, morte de cruz. Eu não quero passar por isso. Esse era seu desejo porque ele era homem como nós, ser humano como nós. Plenamente homem. E aqui aparece esse desejo. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas ele deixa claro que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Porque ele sabe que a vontade do Pai é melhor. A vontade do Pai é santa. E, portanto,
é melhor para ele. Seria melhor para ele, seria melhor. Não é algo melhor para o Pai, seria melhor para ele. Foi melhor para ele. Ele volta aos seus discípulos, os discípulos estão orando. Os chama, os desafia e novamente eleva a sua oração. Mas num segundo momento, no terceiro momento. Porque os discípulos pegam no sono uma vez, pegam no sono outra vez, não aguentam permanecer ali em oração, vigiando com ele. Mas no terceiro momento se percebe que aquela luta acabou. Aquela batalha entre carne, entre desejos da carne e desejos do espírito, vai por terra. Jesus se volta aos discípulos e lhes diz: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Literalmente ele diz assim: acabou essa batalha. Eu vou fazer conforme a vontade do Pai. Não vou fugir. Eu aceito a vontade do Pai. Está tudo resolvido. Eu me submeto. Eu obedeço. Porque eu sei que isso é melhor para mim. É para isso que eu vim. Essa é a minha identidade. Eu não vou me levar pelos meus desejos, mas sim por aquilo que é melhor. Então não vou me vencer pelos meus desejos. E essa é minha, é a sua luta. Nós precisamos controlar, vencer nossos desejos. Quando Jesus convida seus discípulos para segui-lo, ele diz assim, ó: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É literalmente isso. Deixe os seus desejos, a sua vontade de lado. Sigam-me, submetendo-se à vontade do Pai, porque é uma vontade santa, é uma vontade melhor. É isso que nos faz realmente bem. Então você quer ser uma pessoa melhor? Se submeta à vontade de Deus, porque ela é melhor. Nos faz bem. Esvazie-se de si mesmo. Capítulo 5 de Gálatas, os versículos 16 e 17 nos dizem assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Água e óleo não se misturam, né? Para que façais o que porventura seja do vosso querer. E esse querer que muitas vezes nos leva à ruína, nos leva à destruição, nos faz mal. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, então nossa vontade, aquilo que a gente deseja hoje, não necessariamente nos fará bem. Então por isso que nós precisamos vencer os nossos próprios desejos e nos submeter à vontade do Senhor, que é santa. Em terceiro lugar, vivo pelo fruto do Espírito Santo para cultivar o caráter de Cristo. Nós somos tão falhos, tão limitados. E a pergunta é: você deseja ser melhor? Você deseja ser uma pessoa mais abençoada? Em suas atitudes, em seu pensar, em seu viver como um todo, você precisa cultivar as virtudes do fruto do Espírito em sua vida. E assim ter o caráter moldado, o caráter semelhante ao caráter de Cristo. Ter as minhas atitudes mais semelhantes às atitudes de Cristo. Ter a minha vida mais semelhante que a vida de Cristo. O meu pensar mais semelhante ao pensar de Cristo. O meu falar mais semelhante ao de Cristo. O meu caráter como um todo moldado à estatura de Cristo. Para que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E em quarto lugar, vivo pelo fruto do Espírito Santo para andar pelo poder do Espírito Santo. Para andar no poder do Espírito Santo. Pela Bíblia nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Pela palavra, no seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Capítulo 4 de Mateus narra o momento em que o Espírito Santo leva a Jesus, guia Jesus ao deserto onde ele foi tentado. Ou seja, o agir, a direção do Espírito Santo é real, é palpável, é visível na vida de Jesus. Se isso foi importante para ele. Se isso ajudou para que ele não se desviasse da sua missão.
não se perdesse na sua identidade, que mesmo naquela condição de cruz, ele preso no madeiro, ele pregado no madeiro, estivesse ali proferindo palavras de esperança, palavras de acolhida, palavras de redenção, palavras de perdão. Ele não perdeu a sua identidade mesmo no extremo da dor, mesmo à beira da morte, ele permaneceu sendo filho de Deus, se mantendo fiel à sua missão. Não se deixou levar pela provocação, não se deixou levar pelos acontecimentos, pela dor, pelo sofrimento, pelas coisas que estavam ao seu redor. Isso foi a direção, o empoderamento que veio do Espírito Santo. Assim o Espírito Santo vem sobre mim, sobre você, para que nós possamos viver no Espírito. Por isso que o texto nos diz, o versículo 25 aí, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Cada passo de nossa vida guiado, orientado, como diz Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Começando em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Sim, para testemunharmos, para cumprirmos um dos propósitos que é meu, é seu, é de todo aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus, nós precisamos do poder do alto. Nós somos empoderados. E assim nós podemos sim, através do nosso testemunho, ganhar pessoas para Jesus. Então, queridos, vivo pelo fruto do Espírito Santo para permanecer em minha liberdade, aquilo que Cristo me conquistou, não escravo do pecado, escravo da culpa, do meu passado, mas livre verdadeiramente em Cristo Jesus. Segundo lugar, vivo pelo fruto do Espírito Santo para vencer meus próprios desejos. A carne é falha, a carne é limitada, ela me leva à perdição, ela me traz sofrimento e dor, mas andar segundo a vontade do Pai me eleva e me torna um ser humano melhor. Em terceiro lugar, vivo pelo fruto do Espírito Santo para cultivar o caráter de Cristo, ter o meu caráter moldado à estatura de Cristo Jesus. E vivo pelo fruto do Espírito Santo para andar pelo poder do Espírito Santo. Cada atitude, cada momento, cada pensar, a minha vida como um todo, meus sonhos, meus planos, cada passo guiado, orientado pelo poder do Espírito Santo. Uma vida no Espírito, e é isso que nós buscamos. Amém, queridos? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no teu coração. Próxima pregação vai trazer o tema Dons do Espírito Santo. Então, se conecte conosco, esteja conosco domingo para falarmos sobre os dons do Espírito Santo. Um tema também muito, muito importante. E, claro, você não pode perder. 26, 27 e 28, nossa conferência de Pentecostes. Sexta e sábado, cultos às 19 horas e domingo às 9 horas, seguido de Santa Ceia. Vamos orar ao Pai? Vamos conversar com o Senhor? Nossa saudação, Dona Rosana e seu Aparício, pessoal de Giruá. Boa noite, Jesus os abençoe. Vamos orar ao Senhor, conversar com Ele, que é nosso Pai, nosso Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te damos graças. Pela tua graça nós podemos ter esse momento de partilha da palavra, esse momento de buscarmos a tua presença, e nós te louvamos por isso. Obrigado, Pai, por nos alimentares pela tua palavra, que essa palavra impacte nossas vidas e que nós realmente sejamos cheios do Espírito Santo para que o fruto realmente seja manifesto em nós. Nossa vida em comunhão plena contigo, para que esses 9 gomos, princípios, o fruto do Espírito Santo seja manifesto, seja visível em nosso pensar, em nosso agir, em nossa vida como um todo. Paizinho, venha sobre nós e opere sobre nós a tua obra. Nós clamamos, Paizinho, abençoa nossas famílias, nossos lares, especialmente nossas crianças. Precisamos tanto de Ti, somos tão falhos, tão pequeninos. Vem sobre nós com a Tua mão poderosa, nos proteja, nos abençoe, nos restaure. Tu sabes as áreas de nossas vidas que somos mais limitados
mais frágeis, nos empodere, nos capacite pelo poder do Espírito Santo, para que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. Paizinho, nós entregamos nossas famílias e aqui queremos colocar a vida de nossos queridos Silvar, Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Éder, Lucimar, Elvira, Edenilson, Vivian, Carmelita, Cândida Fermina, Edson, Leandro de Vargas, sob o teu cuidado e tua proteção. Demais queridos que se encontram enfermos, que a tua presença santa, vivificadora, curadora, esteja sobre eles, os fortalecendo, os animando em sua luta, em sua enfermidade, para que vençam por teu poder e graça, para que tenham suas vidas impactadas pela tua santa presença, superando assim a sua enfermidade, alcançando cura em teu nome e pelo teu poder. E assim, Paizinho, nós nos colocamos nas tuas mãos, como famílias, como igreja. Guia nossos passos para que, cheios da tua presença, nós cumpramos a nossa missão de fazer discípulos, de ganhar almas para o teu reino. Ajuda-nos, empodera-nos, capacita-nos nessa missão, Paizinho. Entregamos na tua presença o restante desse dia, essa noite. Guarda-nos, cuida-nos, proteja-nos por teu poder e graça. É em teu nome, unicamente em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Amém, queridos? Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos à paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia!